Olá, queridas, olá, queridos, boa noite. Tô virando bruxa da madrugada, né? Muito bem. Eu estou essa semana fazendo algumas lives de dicas mágicas de algumas temáticas que eu venho trabalhando em cursos, em eventos, em lives, né? Em outras lives de outros canais. E hoje eu vou trazer um tema que eu venho falando essa semana. Peraí que a minha gata está aqui fascinada com os coisinhos da minha... Bebê, não pode pegar. Eu venho falando do espelho negro, né? E algumas pessoas andaram me perguntando sobre o espelho negro, como consagrar, o que que é, para que que serve, né? Claro que é um conceito muito amplo e diverso e profundo, mas eu vou passar hoje, amanhã e depois algumas dicas de como trabalhar com o espelho negro, tá? Hoje eu vou falar da consagração do espelho negro. Eu até estava escrevendo esses dias um informativo do espelho negro que tem na loja do Via Paganos, a Via da Magia. Eu estou escrevendo um folheto explicativo de como consagrar e como utilizar o espelho negro nos aspectos mais introdutórios, né? Tá? Então, eu aproveitei para gravar isso em vídeo também, tá? Porque tem sempre diversas formas de se fazer as coisas, e a depender do caminho mágico, e a depender do caminho bruxesco, vai se ter formas e formas de fazer, tá? Então, eu vou falar de uma das formas que se pode consagrar o espelho negro, né? A gente tem também diversos tipos de espelho negro. A gente tem um espelho negro, né, como esse que a gente coloca em altar, né, na frente de altar, ou a gente coloca mesmo na casa, né, como aparentemente um espelho de decoração, mas na verdade ele tem uma função mágica ali de proteção, tá? A gente tem os espelhos negros que não necessariamente, que não são de parede, né? Mas são espelhos portáteis que a gente utiliza em práticas mágicas, em práticas rituais, assim como os espelhos de mão e os espelhos fechados, tá? Então tem diversos tipos, né? Mas a questão é, o espelho negro, ele pode ser usado para diversas finalidades. Eu vou falar sobre objetivos com espelho negro amanhã, numa live amanhã, tá? Hoje eu vou falar sobre a consagração. Então, eu vou fazer algumas lives essa semana. Tô fazendo em celebração ao lançamento da loja Via da Magia, então tô fazendo algumas lives. Então, hoje eu vou fazer sobre a consagração, amanhã sobre quais objetivos a gente pode utilizar o espelho negro, e depois de amanhã eu vou fazer uma live com uma dica mágica de prática com espelho negro, tá bom? Muito bem. Quando a gente fala de consagrar um instrumento mágico, porque o espelho negro, ele vai se tornar, né, um instrumento mágico, a gente vai torná-lo mágico, sagrado, ele vai deixar de ser um objeto, né? Um objeto comum, e ele vai se tornar um espelho mágico. Lembrando que tudo que reflete, né, é espelho, tá? Então, ele por si só é um espelho de forma geral, porque ele tem reflexo, mas ele é um espelho negro e tem uma função para isso. E quando você vai consagrar também em função dos objetivos que você vai usá-lo, né? Tá? Então, eu vou usá-lo para uma função mágica. Eu posso também ter um espelho negro para trabalhos com algum ser ou divindade específico, que tem essa pegada de uma energia mais escura, mais submundana, né? Eu posso ter um espelho negro para me conectar com seres de submundo, posso para sombra, etc, né? Depois eu vou falar mais detalhes disso, mas só para falar sobre o objetivo na hora da consagração, né? Ou simplesmente você pode consagrar
para qualquer prática mágica que você definir no ato da prática mágica, tá? Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Oi, Camila. Jordan, Dalma. Drop, Manuela. Enfim, muitos aqui entrando. Boa noite. Oi, Márcio. Helena. Andréia. Muito bem, então... Tenho já o meu espelho, vocês podem fazer, vocês podem comprar, enfim, seja ele como for. Então, eu vou consagrar, né? Se você vai consagrar, envolvendo essa prática mágica do espelho negro a uma divindade ou algum ser mágico espiritual, você vai envolver a força desse ser mágico espiritual na sua consagração. Se você não vai, né? Você só vai consagrar como um instrumento mágico, e o principal ser, né, que vai trabalhar e manipular você, sempre vai ser você, mas você não vai direcionar para qualquer prática específica, porque, por exemplo, se você consagra um espelho desse, por exemplo, esse aqui meu, eu fiz para Medusa, né? Então, eu só uso esse espelho para conexões e práticas de magia com a Medusa, tá? Agora, eu tenho um outro espelho mágico, né, que não é de parede, que ele é de mão, e que ele é um coringa, ele serve para trabalhar com qualquer força, com qualquer magia, tal, porque ele não está atrelado exatamente a nenhum ser, né? Agora, se eu consagrar o espelho para esse ser, então, normalmente, o espelho é usado numa conexão, numa prática, numa invocação com aquele ser. Ou às vezes a uma egrégora, então eu vou consagrar aos ancestrais da arte, aos ancestrais familiar, a uma egrégora específica, e aí também vou trabalhar só com essa egrégora específica, tá? Porque tudo isso tem que ser determinado antes da consagração. Por quê? Porque o ato de consagrar é tornar sagrado, é imbuir esse instrumento, né, com as forças, energias e intenções daquilo que vai ser trabalhado com ele posteriormente, tá? Então tem que ter muita atenção a isso. Se você vai consagrar alguma força, você vai trazer para a sua consagração, porque a consagração é um ato mágico, você vai trazer para a sua consagração elementos dessa força que você vai consagrar também. Então, por exemplo, vou consagrar esse espelho negro a Hecate, ou a Hades, né? Então, eu vou trazer instrumentos, elementos de Hecate ou de Hades para trabalhar nessa prática mágica. Vou fazer uma trívia aqui, se for com Hecate, vou fazer um tridente, se for... vou fazer um símbolo de Hades, né? Se for para ele e tal. Então, aí eu vou trazer elementos da força egrégora ou ser que eu vou consagrar. Se eu não for consagrar para nenhum ser, então eu vou fazer a prática de consagração mais geral, né? Mais comum. Comum assim, né? Sem envolver outros seres. Tem pessoas que consagram o espelho negro para conexão com a sua sombra pessoal, né? Só para trabalhos de autodesenvolvimento, de conexão com as sombras e tudo mais. Não que espelho negro seja só para isso, tá, gente? Mas tem pessoas que escolhem para consagrar para isso. E aí você vai consagrar, então, especificamente para essa energia, com essa intenção, e vai usar especificamente para isso, tá? Para quem tá começando, eu acho interessante consagrar um espelho negro genérico, vou falar assim do genérico, né? Não consagra nenhuma força. Por quê? Porque você vai poder usar com qualquer força que você quiser. Então, eu posso consagrar um espelho negro de forma geral, determinando que ele é um instrumento mágico, sagrado, para as minhas práticas de magia, né? Para ampliação de poder, para um portal entre mundos e independentemente com qualquer força que eu trabalhe,
E aí depois eu posso usar ele para conexão com Hecate, com Hades, com Medusa, com minha sombra, com os ancestrais, com o que eu quiser, tá? Agora, quem gosta de trabalhar mais especificamente também pode trabalhar mais especificamente com uma divindade, ou uma entidade, ou um ser. Isso também vai depender do objetivo do espelho negro. Por isso que eu falo que é complexo, não tem uma única forma de consagração. Tem a básica que eu vou ensinar, mas eu já tô dando algumas dicas importantes e mais profundas aqui para vocês, que a depender do objetivo, você vai ver como que você vai agregar isso na sua consagração. Digamos que você quer um espelho de proteção e defesa para um lugar que você trabalha, ou uma loja que você tenha, que é numa região extremamente violenta e perigosa, tá? E de repente você resolve fazer um espelho negro para uma divindade ou um ser mais próximo, né, da nossa realidade aqui, mais submundana, etc. E aí é interessante você consagrar só para ele. Por quê? Porque o poder do espelho vai estar bem mais voltado àquilo. Então, tudo depende dos objetivos da qual você vai utilizar um espelho negro, tá? Tem diversos objetivos, né? Tá? Então, isso tem que ser considerado no ato de consagração, porque o ato de consagrar vai direcionar o poder, a força que vai ser associada e tudo mais. Claro que a primeira força e poder que tem que estar agregado ali é a sua, porque você é o magista, né? Ou o bruxo, enfim, a qual o instrumento pertence, né? E se ele vai estar associado a um outro ser, de conexão com esse ser, né? Se não está associado a esse ser, então só de uso seu, né? E aí de forma mais generalizada, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida dentro dessa temática de consagração, comentem aí, tá bom? Oi, Joane! Olá a todos! Saudades, Camila, também. Muito bem, então, tá aqui o meu espelho, comprei, ou eu fiz, ou eu ganhei, né? Tá? Vou consagrá-lo. Primeiro que espelho negro, o nome já fala, negro, você vai consagrá-lo à noite, tá? Qual lua, né? Negra, certo? Ah, mas não pode ser na minguante, na cheia, nananã. Não é que não pode, pode, né? Eu quero, só que tudo você tem que direcionar. Então, eu vou fazer na lua cheia, porque eu quero que o poder da lua cheia amplie o poder do espelho, que ele seja um espelho para amplificar, né, que ele seja um espelho de poder e assim assado. Ok. Eu vou consagrar na minguante porque eu vou consagrar ele a uma divindade que está associada à lua minguante. Ok. Eu vou consagrar ele na lua negra, que é um dos dias da minguante, né, 2, 3 dias da minguante, pouco antes da nova, porque eu vou trabalhar com todos os aspectos sombrios do espelho negro. Ok, tá? Muito bem, então eu costumo consagrar na lua negra, tá? Então, o que você vai precisar para consagrar? Eu vou dar uma das formas, tá, gente? Tem várias, mas eu vou passar uma que qualquer pessoa que está começando, ou mesmo quem já tem uma certa experiência, pode fazer. Faça uma poção, tá? Dias antes, né? Para dar a energia para o espelho, né? Para tanto dar essa energia para o espelho, como se você, o consagrar é tornar sagrado. Então ele vai ser um objeto. Então você vai consagrar e passar algo que o consagre, imbuído nesse algo todo o poder, toda a energia. Então a gente costuma fazer uma poção dias antes, com uma energia bem lunar e com ervas de poder, pedras, cristais e elementos que tragam essa força, tá? Normalmente numa base líquida, tá? Porque você vai passar no espelho, depois aquele tem que secar, né?
Então, pode ser a base de água, pode ser a base de álcool de cereais. Se você vai fazer só um pouquinho para usar na hora, pode ser água, tá? Se você vai deixar a poção guardada e usar para outras coisas, que seja a base de álcool de cereais, tá? Então, você vai fazer uma mistura de água ou álcool de cereais e ervas associadas à energia lunar, a energias que têm a ver com aquilo que você está consagrando, né? Então, se você vai ofertar a Hecate, usa ervas de Hecate. Se você vai ofertar a outras forças, pesquise sobre as ervas e pedras e energias associadas a essas outras forças. Se você vai consagrar de forma geral, sem associar a qualquer ser, o que você pode usar? Artemisia, tá? Eu gosto de usar arruda, tá? Artemisia, arruda. Você pode usar você pode usar isso também, se você não tiver artemisia e arruda, você pode usar isso em óleo essencial, tá? Mas é mais fácil achar a erva, tá? Você pode usar pedras escuras, né? E pedras lunares, tá? E você faz isso também. Você faz essa poção alguns dias antes, uns 3 dias antes, ou até mesmo na mesma fase lunar, né? A fase lunar, então, vai ter 7 dias, você escolheu na lua negra, que tá dentro da fase da minguante. Então, quando vira a lua minguante, você já faz a poção, tá? E aí, no 3º, 4º dia que vira a lua negra, você faz a consagração, ok? Você também pode consagrar em dias de poder, né? Tá? E no dia da divindade, da entidade ou do ser que você está consagrando, né? Num eclipse, enfim, tudo isso agrega poder, né? Você pode fazer também na virada do dia com a noite, né? Na meia-noite, porque já que o espelho negro é um portal, ele é um acesso aos limiares, né? Quando você faz na virada, 23h59, meia-noite, você está reforçando esse aspecto de virada, de limite, de portal, tá? Bom, então você faz uma poção com álcool, com as ervas associadas com as pedras, tá? E ali você vai imantar um poder, né? Seja a sua forma de prática mágica, de consagração, da poção. Então, você vai trazer para você vai misturar cada ingrediente conectado magicamente com esse ingrediente, a erva, as pedras, ou você pode pôr também sangue de dragão, que dá um power bem legal, tá? Seiva de sangue de dragão, ou ela em pedrinha, né? Coloca, e aí você consagra. Essa poção você também pode usar, falando de um aspecto um pouco mais avançado, você pode guardar, para quem entende um pouco mais de magia de espelhos, a gente também alimenta a energia do espelho de tempos em tempos, e você pode usar essa poção para alimentar o espelho de períodos em períodos, principalmente quem usa com mais frequência o espelho negro, tá? Bom, você fez a poção lá, misturou os ingredientes, puxou a energia lunar, puxou a energia dos ingredientes, né? Usa o seu poder mágico, eu, Cris Morgan, nesta noite de luar, nesta noite que mingua, estou aqui a essa poção encantar, para com o espelho negro trabalhar em minha arte a praticar. Trago o poder do cristal tal, da pedra tal para essa poção, agradeço essa força elemental. Trago o poder das ervas lunares da noite escura, como Artemisia, né, que faz reverência às deusas da noite e a erva tal e tal e tal. Aí você faz referências, né, aquela postura mágica, certo? E vai falando e vai colocando, um encantamento, uma consagração dessa poção, né? E coloca. Aí, no fim, você traz poder lunar, traz as suas intenções, e eu, assim, consagro essa poção para tal finalidade, para consagrar e alimentar o meu espelho negro, que nos próximos dias vou
encantar e tarará, 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 tá? Terminou, deixa lá a poção, tomando um pouquinho a luz da lua, não deixa tomar a luz do sol, né? Guarda, e no dia de consagrado espelho negro, você vai usar, tá? Bom, então está explicado de como fazer da poção, né? Tem vários tipos de poção, tem vários tipos de receita, mas essa é uma das mais práticas que eu ensino, né? E que eu também faço, tá? Porque como eu já falei, tudo depende dos objetivos e tal. Então, eu tô ensinando essa para uma consagração de um espelho coringa, né? Tá? Que você não vai direcionar a nenhuma força específica, né? Bom, aí chegou o dia de consagrar o espelho negro, tá? Eu gosto de... Eu pego o espelho negro, né? Olho, vejo o meu reflexo nele. Aqui acho que não dá pra mostrar pra vocês, deixa eu ver. Né? Você vai fazer lá a coisa do balacobaco, né, minha gente? Olha pro espelho, se vê lá, né? Tá? Então, você olha aqui, eu tô olhando pro espelho, olha pro espelho, se veja no espelho, tá? Veja o seu reflexo no espelho, certo? Enxerga o seu eu, né? O seu reflexo lá do outro lado, tá? Eu gosto de acender eu gosto de deixar o ambiente meio a penumbra, tá? E coloco uma velinha aqui, não por causa da luz só da vela, mas a sombra, né? O escuro tem total relação com a luz, né? Tá? Então, eu gosto de pôr uma vela aqui, certo? Eu gosto de deixar o ambiente mais escuro. Eu ponho a vela aqui e eu olho pro espelho. E com o olhar, eu intenciono nele aquilo que eu quero, tá? E depois eu falo, né? Eu, Cris Morgan, fala sempre o seu nome. Quem tem nome mágico espiritual utiliza, né? Que tá imbuído de poder. Transformo esse espelho, este objeto, num objeto mágico, num instrumento mágico, né? Olho o meu reflexo, né? Olho um aspecto escuro de mim. Aqui a gente não tá falando, gente, de aspecto escuro do mal, de ruim, de denso, de... Não. São aspectos luz e sombra, tá? Me vejo enquanto sombra, olha pra lá. Me vejo enquanto luz, olha pra cá. Se sente aqui, né? Através da chama, me conecto com o lá e com o cá. E neste instrumento que estou a despertar, a partir desta noite negra, enfim, aí você, né, dá uma poetizada, hei de transformar num portal mágico, num espelho negro, num espelho mágico, né? Que o espelho não tem só a função de portal, mas pode ser também, tá? E aí, a vela, ela vai representar o quê? Ela vai representar essa luz e sombra, ela vai te dar esse aspecto mágico e ela vai acionar o ato mágico, tá? Se você vai trabalhar, aqui é uma consagração não considerando, consagrando para um ser, que aí é um pouco mais complexo, mas você determina isso, né? Aí você vai pegar a poção, né? E você vai fazer o ato da consagração. Por exemplo, você pode pegar a poção, passar no dedo ou num algodãozinho, tá? E você vai desenhar um símbolo no espelho que você considere um símbolo mágico de poder e de ativação, tá? Pode ser qualquer símbolo, mesmo ligado a algum ser que você não está consagrando para um ser, mas aquele símbolo para você tem um poder. Alguns utilizam o pentagrama, outros utilizam, por exemplo, a cruz trívia, outros utilizam espiral, outros utilizam
um símbolo rúnico, o que para você tem poder mágico, tá? E você vai fazer 3 vezes esse símbolo com a poção no algodãozinho, né? Então, eu, por exemplo, mesmo se eu fosse consagrar de forma geral, eu poderia usar o símbolo da Trívia de Hecate, mesmo não consagrando para ela. Mas o símbolo, para mim, de Hecate traz uma força e um poder, além de representar um portal, né? Tá? Pode ser uma encruzilhada, né? Então, aí eu passo, né? E digo, eu, Cris Morgan, consagro esse espelho mágico que deixa de ser um objeto e se torna um instrumento de poder nas minhas práticas de magia, das minhas práticas de bruxaria, né? Aí você faz 3 vezes, depois você impõe a mão com a intenção e eu determino que este espelho irá servir de instrumento mágico naquilo que eu determinar, seja como portal, seja como proteção, defesa e o que mais eu determinar, o que mais eu chamar. Ele só vai abrir quando eu determinar e estará selado enquanto eu não despertar. Algo assim, tá? Você pode falar mais coisas que tenham a ver com o objetivo, que tenham a ver com a sua intenção, que você pode também falar assim, e só irá despertá-lo, né? Só eu tenho o poder de utilizá-lo e despertá-lo. Para qualquer outra pessoa, ser deste mundo ou de outro, deste plano ou de outro, deste tempo ou de outro, esse espelho será apenas um objeto, porém mágico será apenas para mim. Você fala seu nome. E aí eu costumo dizer, para finalizar, que assim seja, que assim se faça e assim já é a partir de agora. Aí eu, se possível, pega ele e se você tiver em algum lugar, mesmo na janela, na sacada, que você consiga ver o céu, não a lua. Se você fizer na lua negra, a lua vai estar oculta. Mas isso não quer dizer que ela tenha o poder magnético dela ali, tá? Então você vai olhar para o espelho, focalizando o céu, as estrelas, o céu, as nuvens, o que for. Porque ele vai absorver a imantação da lua daquela noite, tá? Deixa um tempinho ali, ok? E finalizado está. Quem entende de mais práticas mágicas e tal, pode agregar outros elementos, pode tal. Mas só isso aqui que eu falei para vocês já é muito forte, tá? Vocês vão perceber, ok? E depois que você consagra, deixou ficar um tempinho ali, se ele não for de parede, né? A gente normalmente guarda num tecido escuro, tá? Põe dentro de uma caixinha, né, guarda bem num tecido escuro e guarda dentro de uma caixa, de um baúzinho, de alguma coisa e só pega quando vocês forem usar, ok? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Essa dica, gente, eu até acabei passando umas coisinhas a mais do que eu ia passar, né? Mas pra consagração ficar mais power, né? Alguma dúvida disso que eu falei? Deixa eu ver. Celular. Ele sobe as coisinhas, aqui não consigo ver. Ah, Joane, o espelho é lindo. Ah, eu também acho. Tô orgulhosa do meu bebê. Gente, eu sou uma bruxa muito craft. Eu adoro fazer coisas pra mim, né? Instrumentos, se eu não acho do jeito que eu quero, eu dou um jeito de fazer. Se eu não posso fazer, eu crio a ideia e peço pra alguém produzir.
foi disso que nasceu a loja, né? Foi da minha vontade de criar coisas para mim, que eu gosto de coisas muito personalizadas. E aí eu falei, ah, já que eu tô fazendo para mim, eu vou fazer também para as pessoas, né? Tá? Andréia Poção eu já expliquei. Ficou claro, né, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Eu vou... Uma versão mais simples, né, disso que eu falei, vai junto com o espelho, que tá na loja do Via da Magia, né? Porque eu acho complicado você vender algo e não saber, e não explicar à pessoa como usar, para que serve. Então, a loja, ela tem essa função de orientação, de conhecimento, né? Então, eu tô escrevendo um texto que vai... Esse daqui tá à venda na loja Via da Magia, né? E ele vai junto com orientação, com explicação, com folheto explicativo e também junto com a poção que eu mesmo vou fazer dentro de toda essa prática bruxesca, tá? Mas independentemente da questão da loja, eu queria deixar para vocês aqui, então, esse conhecimento muito importante. Tem muitas pessoas que já têm espelho negro e que por vezes não sabem que tem que consagrar para poder usar, tem que ter uma energia direcionada, né? Tem que saber para que serve, enfim. E com certeza, o espelho negro é um instrumento mágico para quem está no caminho da magia, da bruxaria, da feitiçaria, muito, muito importante, muito, muito estratégico, né? Então, eu tô trazendo esses dias alguns vídeos falando disso, porque é um dos instrumentos que os alunos muito perguntam, né? Então, se você tem, consagre, defina, né? Para que ele não seja ativado de qualquer forma. Eu já fiz outras lives falando sobre espelho mágico, independentemente de espelho negro, e eu já tive sérias questões no passado com ataques mágicos que vieram através do espelho, que conseguiram quebrar minhas defesas por causa de espelho. Então, eu considero magia de espelhos, seja espelho normal, espelho negro, uma das práticas de magias mais básicas que todo bruxo, magista, feiticeiro tem que saber, tá? Por quê? Porque ele é um portal também, dentre outras coisas, e por vezes seres dos outros planos conseguem utilizar esse recurso para aqui estar. Alguns por motivos benéficos, outros não. Então, eu sempre falo, selem todos os espelhos da sua casa, né? Cuidem dos espelhos, porque são elementos mágicos, né? A gente ouve falar dos espelhos já há muito tempo, desde criança. Eu lembro que se falava, cubram os espelhos quando alguém morre, cubram os espelhos quando está trovejando. Então, para mim, onde tem fumaça, tem fogo. Então, selem os espelhos das suas casas e, ao trabalhar com espelho negro, defina bem para que ele serve, entenda bem como ele funciona, e aí você vai ter um ótimo instrumento mágico à sua disposição. Então, é isso, queridas e queridas, que eu queria deixar hoje. Amanhã eu farei uma live falando no nível introdutório do que vocês podem usar o espelho negro, né? E na sexta ou sábado, que sexta eu dou aula de bruxaria até muito tarde. Se eu não conseguir na sexta, sábado eu faço uma outra live, se vocês quiserem, sobre uma magia prática com espelho negro, tá? Deixem aí nos comentários, acho que não na live, tá? Mas depois nos comentários, quando a live vem pro Instagram, pro feed, sobre qual prática mágica associada ao espelho negro vocês gostariam que eu comentasse. Que aí eu ainda não pensei qual magia, mas se vocês ajudarem aí dando algumas dicas, o que vocês gostariam de saber, eu penso numa magia para isso, tá bom? Então, obrigada aqui pela companhia na madrugada, beijos e até mais.